Boa noite. Como o corretor concilia vendas e a REURB para ter sucesso rápido? Olá, corretores, sejam bem-vindos ao episódio 21 do 0 ao 100K com a REURB. E para quem não me conhece, eu sou a Edna Oliveira, corretora de imóveis. E neste programa eu ensino corretores de imóveis a fazerem 100 mil em até 6 meses com a REURB, sem vender ou alugar imóveis. Antes, gente, de entrarmos na parte de como conciliar vendas e a REURB, vamos entender um pouco sobre o nosso dia a dia, né? A nossa rotina. Qual seria a rotina do corretor que está iniciando na profissão? Bom, ele precisa seguir alguns termos quando se inicia, né? A gente já foi aí iniciante também e acredito que todos nós passamos por esses detalhes que eu vou falar agora. Bom, se esse corretor ele for direto para um plantão, né? O que ele encontra lá é bem diferente daquilo que nos diz, que as pessoas nos diz a hora que a gente entra, né? O gerente vai lá, fala uma coisa pra gente, mas quando a gente chega no plantão é outra totalmente diferente. Muitas vezes a gente chega no plantão sem saber nem que direção tomar, né? Se o corretor for tímido, aí ele pode passar dias ou até meses achando que é só aguardar o cliente chegar. Agora, se esse corretor for mais sociável, ele vai tentar fazer amizades, né? Ele vai perguntar sobre o dia a dia da profissão. Agora, se ele tiver sorte de encontrar um corretor bacana, ótimo, tá? Mas se ele encontrar alguém que desconfia até da própria sombra, aí pode esquecer, porque não vai receber ajuda nenhuma. Infelizmente, existem corretores que enxergam os outros parceiros como concorrentes, né? Mas se ele tiver a sorte de encontrar uma Edna da vida, ele vai aprender tudo, porque eu sempre ensinei o que eu sabia para as pessoas. Porque eu também já fui calça branca, gente, e é terrível a gente chegar num plantão e não conhecer ninguém e, além de tudo, a gente pedir informação para alguém e a pessoa não querer dar. Então é muito ruim, né? Porque como eu, vocês, nós todos corretores já fomos iniciantes um dia, né? Então eu sei bem como é difícil chegar lá e não saber de nada. Então, tem imobiliárias, gente, que até oferece algum tipo de treinamento, mas muitas vezes não é o suficiente. Outras simplesmente mandam o corretor para um determinado plantão, sem ao menos dizer o que ele precisa fazer. Apenas diz, vai lá, procura o coordenador daquele produto e pronto. E acham que é só isso é o suficiente. E o que aprendemos, gente, é que um estagiário ele precisa ser acompanhado por um corretor experiente, né, para aprender a trabalhar. Mas pelo Cresce, a gente nem pode vender, a gente nem pode panfletar antes de obter o Cresce definitivo. Meus companheiros já vieram me visitar hoje, gente. Bom, vamos lá. Mas vem cá, vamos parar para analisar. Se a gente é calça branca, a gente é estagiário. Se a gente não vender, como que a gente vai conseguir nos manter até tirar esse Cresce, gente? Eles dizem que um estagiário não pode fazer nada. Mas como querem que esse corretor mantenha no ramo sem vender, gente? Todos estão careca de saber que isso não acontece. O gerente fala totalmente ao contrário, não é mesmo? E sabemos que é assim mesmo, mas temos que correr o risco, não é? Quem que já não foi no estágio panfletar? Eu mesmo já fui. Isso é correr risco. Por quê? Porque a gente aprendeu que não pode. Mas se eles falam que a gente tem que ir, muitas vezes a gente acaba seguindo certas regras do plantão, certo? Então, como eu havia dito, bom, eu já tinha dito algumas vezes aqui que o meu primeiro plantão ele foi um pirão. Eu não sabia de nada, gente. Eu achava na minha cabeça
que era só chegar lá, ficar lá sentadinha, bonitinha no plantão, esperando o cliente chegar. Eu fui uma dessas iniciantes dessa maneira, gente. Fiquei lá pestando, para falar bem a verdade, tá? Durante 3 meses fiquei lá bobeando, em vez de fazer um trabalho de captação para o dia do lançamento. Até que o meu coordenador, ele chegou em mim, me fez acordar para a vida. E ele disse, eu vou falar meu apelido, tá, gente? Que eu tinha na corretagem é Ediene. Então ele disse para mim, ô Ediene, você vai ficar aí sentada de dia à noite o tempo todo? Acorda pra vida, minha filha. Você tem que ir fazer trabalho de rua, você tem que fazer ligação, você tem que correr atrás do cliente. Eu falei, ué, mas eu não sei fazer isso. Ele falou, como assim? Pois é, gente, eu não sabia. Eu não sabia que tinha que ficar fazendo ligação. Eu não sabia que tinha que ficar panfletando. Eu não sabia, sinceramente. E eu ia todos os dias, gente. Participava da roleta da manhã, participava da roleta da tarde. Eles faziam as pré-eleição, faziam o ensinamento lá daquele projeto, porque meu primeiro projeto foi um projeto de alto padrão. Ele foi muito grande, tinha muitas coisas. Ele era um complexo com shopping, com salas comerciais, com hotel, né? Ia ter tudo isso lá de lançamento no futuro. E os residenciais, entendeu? E o primeiro lançamento ia ser as salas comerciais e o residencial. Só que eu sabia do produto, gente, muito bem. Eu conheci o projeto inteiro. Eu sabia falar a metragem do terreno, do tamanho do shopping, que loja que ia ter lá dentro, o que ia ter ao redor daquele lugar. Eu sabia tudo, menos que tinha que correr atrás do cliente. Pois é, gente, isso foi verdade, aconteceu comigo. E foi só aí que eu fui correr atrás do prejuízo. E só depois também, gente, que eu me dei conta de que eu precisava ir atrás desses clientes com esses panfletos e ligações. Fazer o quê? Era aquilo que eles estavam ensinando naquela época, quando eu entrei, a gente tinha que fazer. Né? E lá vai eu mandar fazer etiquetinha com meu nome, falando a empresa que eu trabalhava na imobiliária na época, uma imobiliária muito conceituada em São Paulo. E de dia eu fazia aquilo, preparava, eles entregavam, de noite eu fazia as ligações que tinha, eles entregavam a listagem para a gente fazer essas ligações. E foi aí que as coisas começaram a acontecer, tá, gente? Mas se você parar para analisar o porquê que acontece de um corretor chegar no plantão e acabar ficando 6 meses sem vender, é justamente por isso, sabe? É falta de alguém para ensinar verdadeiramente o que esse corretor ele vai enfrentar. Ninguém fala para você o que você vai realmente enfrentar. A única coisa que eles falam pra gente são quanto a gente vai ganhar, né? Ah, você vai ganhar tanto. Ah, se você faz uma venda lá é tanto de comissão. Mas eles não falam quão difícil é, gente. Falando aqui, meu celular tá falando comigo aqui sozinho, gente. Vamos lá. Além da gente não ter, gente, nem dinheiro e nem salário, e apesar de a gente ter muitas despesas, a realidade é que precisamos agir rápido, né? Começar a vender o quanto antes. E para isso acontecer, precisamos seguir a velha rotina do corretor. Correr atrás de captar clientes, seja por meio de ligação, aquelas listas frias e compradas, né, gente? Aí dali você faz as ligações, usa aqueles e-mails para ficar mandando mensagem para aqueles números que nem atende, ou nem existe, ou só dá caixa postal a vida inteira, né? E a gente fica ali no plantão, participando das 2 roletas, de manhã e de tarde. Fora que a gente ainda tem que ir para ponto de captação, né? Ou até mesmo ir panfletar por aí, né? E por muitas vezes, gente, a gente faz tudo isso, faz um bom trabalho, panfleta, vai para ponto de captação, fica fazendo ligação, manda e-mail, fica ali o dia inteiro ocupado correndo atrás daquele cliente e mesmo assim não aparece nenhum cliente interessado. É muito complicado, né? Mas no início é assim,
Porém, quando a gente aprende de verdade, a gente acaba parando de perder tempo com certos meios antigos de trabalho, né, gente? Hoje, né, o tempo, ele acaba, conforme a gente vai aprendendo, passando os anos, a gente vai vendo que a gente precisa seguir outros caminhos, né? E um deles, gente, é buscar novos aprendizados. A gente precisa aprender para a gente poder se destacar dos demais, né, gente? Eu fiquei 10 anos nessa rotina, para falar a verdade, tá? Até perceber que eu podia ir além, né? Hoje eu não faço mais esse tipo de trabalho, de verdade. Eu não me vejo mais panfletando, nem fazendo ligação. Não consigo mais fazer isso, gente. Eu sei que é difícil, a gente às vezes precisa. Eu faço ligação quando eu preciso, mas não pegar aquelas listas frias para fazer ligação. Deus me livre. Não tenho mais paciência para isso, porque a gente é complicado. Bom, chega uma hora, gente, que a gente percebe que a gente, né, chega uma hora da nossa experiência, a gente percebe que a gente consegue trabalhar com parceria com outros colegas, né? A gente pode fazer parceria com as próprias construtoras, porque com o que a gente ganha nas imobiliárias, muito mais fácil você acabar sendo só fazendo os cadastros com essas construtoras para ganhar um pouco mais, né? Graças a Deus, gente, a REURB, ela me mostrou um novo caminho para seguir, sem me preocupar apenas com as vendas e as locações, tá? Bom, agora vamos seguir com o tema do nosso episódio de hoje, né? Que você deve estar querendo saber quanto tempo você precisa dedicar para aprender a trabalhar com a REURB, né? Isso é verdade. Bom, gente, primeiro eu quero te dizer que você não precisa ficar preso a plantões ou a uma imobiliária. E sabe por quê? Porque você não é CLT. Você é autônomo. Você é livre. Então, primeiramente, você precisa ter essa mentalidade e essa visão. Aí sim você pode se organizar, né? Obviamente, fazendo um cronograma de trabalho entre os dois nichos, né? Que é corretagem e o seu trabalho com a REURB. Então, a sua venda e a REURB, certo? E se você for fazer um trabalho de rua, gente, já aproveita, faça as duas coisas. Se você for panfletar, já panfleta para os dois, né? Você panfleta para o seu produto que você está fazendo, aquele plantão, né? E também da REURB, por exemplo. Então, você já aproveita e já faz os dois trabalhos. Isso é uma dica que você pode fazer conciliando o plantão e o seu trabalho com a REURB, tá? Mas quando você sair também para fazer captações de vendas ou locações, você também já aproveita para ir se conectando com os bairros, sabe? Aqueles bairros que estão irregulares, ou até mesmo aí no seu bairro, na sua região. Procura conhecer as pessoas, sabe? Aqueles líderes, né, informais desse bairro, ou tipo associações de bairros, igrejas, algum vereador, né? Que sempre tem bairros que tem um vereador que faz tudo, né? E essas pessoas, elas sabem que esses bairros estão irregulares. Então, quando você for fazer essas captações, tente encontrar essas pessoas para você já saber se aquele bairro está irregular ou não, entendeu? E assim, você vai conciliando os dois trabalhos, tá? Gente, mas antes de sair para a rua, o corretor precisa dedicar um tempo para aprender sobre a REURB, tá? Isso é muito importante. Então, se dedique aí pelo menos umas 2 horas por semana, vá aprender. Vá adaptando sua rotina para isso acontecer, tá? As minhas aulas com os alunos, geralmente ele tem 1h30 mais ou menos de duração. E é uma vez por semana. Claro, depois eles podem rever as aulas, porque para fazer um reforço, né? Reforçar o aprendizado deles, fica lá mesmo gravado, tá? Mas o que vocês devem também tá querendo saber é quanto tempo leva para começar e terminar
um projeto de reurb. Isso é uma curiosidade de muitos, né? Bom, gente, dentro do tempo, né, de estudo que eu acabei de mencionar, se vocês fizerem isso pelo menos uma vez por semana, tirando essas 2 horinhas, né, para aprender sobre a reurb, você vai gastar em mais ou menos cerca de uns 3 meses para aprender, né? E mais uns 3 meses executando o plano para o seu primeiro projeto, tá? Tudo isso, gente, claro, você conciliando a sua rotina de vendas ou locações e encaixando a reurb no meio, tá? Aqui, corretor, você precisa pensar em como vai gastar o seu tempo de forma produtiva, certo? Fazendo o que vai realmente te dar retorno. Talvez seja necessário você refletir um pouco sobre aquilo que você vem fazendo há algum tempo e que está gerando pouco resultado. Será que vale a pena continuar insistindo no que você está fazendo? Ele não está funcionando, né? Então, quantas coisas a gente acaba fazendo só porque alguém diz que precisa ser feito? Se a gente lembrar que a gente é autônomo e a gente nunca se esquecer disso, porque é importante, você vai ver que você tem liberdade para fazer aquilo que você quer, tá? Então, o que você precisa pensar é que sair dessa escassez financeira, o que você precisa querer sair da escassez financeira, entendeu? Então, reflita sobre como está gastando o seu tempo, tá? Faça um cálculo simples, gente. Quanto você ganhou, na sua última venda? Pega essa última venda e divide pelas horas que você está trabalhando, tá? E veja se está valendo a pena. Porque além de você ver as horas, gente, aquela comissão, o ideal, né, para nós que não temos renda, seria pegar ela e dividir por 12. Mas como a gente tem tantas contas, a gente não consegue fazer isso, né? Porque às vezes demora um pouco para vender. Aí quando você recebe, você já tem dívidas para pagar, né? Bom, gente, se vocês querem saber quais são os efeitos que acontecem na sua rotina depois que você realiza o primeiro projeto de reurb, eu vou te falar. De cara, você vai ter um retorno financeiro recorrente entre 12 e 20 meses, mais ou menos, dependendo da forma como foi negociado com aquele cliente, tá? Mas é nessa média. Porque muitos moradores, eles acabam pagando você parcelado. Então, se você recebe de forma parcelada, então você sabe que você vai ter uma renda recorrente. Você sabe quantas parcelas ele vai pagar? Então, você sabe que todo mês você vai ter aquela parcela ali, né, para receber. Só isso já tira a preocupação de começar o mês no vermelho. Isso é o que acontece, porque você se dedicou. Você se dedicou a estudar e aprender sobre esse novo nicho. E agora, né, gente, depois que você se dedica a aprender e a estudar esse novo nicho, você vai colher os frutos de tudo isso, certo? Bom, gente, a gente vai sair um pouco daquele desespero, da falta do dinheiro, para se dedicar um pouco de fato à profissão. Porque, gente, vocês querendo ou não, esse dinheiro vai ajudar vocês, né, tirar a preocupação que fica latente na cabeça da gente, né? Você pode pegar esse dinheiro e investir um pouco mais em você. Você pode pegar esse dinheiro e também investir um pouco mais em anúncios, né? E assim as coisas elas vão avançar bem mais rápidas. Por quê? Porque você tem um caixa, né? Então você pode investir um pouco em várias outras coisas do seu trabalho, tá bom, gente? Outro efeito positivo também é que os próprios clientes da reurb, eles podem se tornar os seus clientes também em vendas e também em locações, né? Você pode cuidar desses imóveis desses clientes. E também, gente, como você vai virar um homem de confiança, mulher de confiança desse cliente, ele vai te indicar para novos clientes, tá? E é por isso que eu falo, gente,
que fazer 100K em até 6 meses sem depender de vendas e locações. Por quê? A Reurb, ela te dá isso, certo? A Reurb, ela vai ser uma nova engrenagem que alimenta o nosso trabalho em todos os sentidos. E se você seguir o caminho que estamos traçando junto aqui no 0 ao 100K com a Reurb, com certeza você vai colher frutos desse trabalho, tá? E não deixa, gente, como é que fala? Aquela rotina que vocês estão acostumados, só de plantão, deixar vocês de ganhar um bom dinheiro com um novo nicho de trabalho, entendeu? Eu perdi 10 anos, mas você não precisa perder esses 10 anos. Tudo bem que em 10 anos eu fiz outros cursos, mas não fiz sobre regularização de imóveis, não fiz sobre a Reurb, eu não sabia sobre a Reurb, e ela já está aí desde 2017, então ela não é tão recente assim. A gente que nunca enxergou a Reurb como uma oportunidade para um corretor, tá? Eu fui a primeira corretora a descobrir isso, e por isso que eu estou passando para vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês também aprendam sobre a Reurb e comecem a trabalhar. Porque o que tem de imóveis irregulares no nosso país, gente, é gigantesco, tá? Se todos os corretores começarem a trabalhar com a Reurb, ainda assim não dá conta de regularizar tudo que precisa ser regularizado. Então é como é que fala? Um nicho amplo, gente. Tudo dá para ser regularizado com a Reurb, né? Eu sempre falo que ela é um trator que passa por tudo, por cima de tudo, e realmente ela é, tá? Mas para a gente poder trabalhar com ela, a gente precisa aprender a trabalhar com ela, né? Para quê? Para a gente saber como trabalhar, para a gente ter os atalhos de cada etapa que precisa ser feito dentro da Reurb, para a gente começar a ganhar dinheiro com ela, entendeu? A primeira etapa é conhecimento, a segunda etapa é mão na massa. E quando você coloca já a mão na massa, automaticamente você já recebe, tá? Porque na hora que você captou aquele bairro e viu a quantidade de casas que tem irregulares ali, então você já sabe que com aquela quantidade que tem para regularizar, todos aqueles clientes, sendo seus clientes, você vai ganhar os seus 100K ou até mais, tá? Eu tenho alunos meus que já tem projetos aí, que eles vão ganhar muito mais. E você também pode ser essa pessoa que vai ganhar os seus 100K em até 6 meses com a Reurb, certo? Um detalhe que eu não falei para vocês, de quando eu comecei a falar da minha história, né, de quando eu comecei, é engraçado porque assim, eu antes de entrar no ramo de corretagem, eu passava, naquela época eu andava de ônibus, e passava lá e via aquelas mulheres bonitas, elegantes, de salto, pisando na lama. Aí eu ficava falando, gente, que mulher louca, o que ela tá fazendo de salto no meio daquela lama? Parece que é doida, né? Eu nunca me imaginei que eu ia ser uma dessas doidas. Vocês veem que a gente não prevê o futuro assim, né? E eu, quando entrei, eu gostava de trabalhar. É que eu peguei um alto padrão primeiro, então eu não pisava exatamente na lama, né? Mas a gente pisa naquelas pedrinhas terríveis, né? Que tem lá nos estacionamentos, né? Quando a gente vem de carro, aí a gente acaba deixando lá, acaba com o nosso salto. Mas a gente tem que ir de salto, estragar nosso sapatinho novinho muitas vezes, fazer o quê? E, gente, quando eu descobri que eu não precisava mais fazer certas coisas no ramo de corretora, né? E as possibilidades que a Reurb ela trouxe para mim, né? Eu sempre falo, vocês sabem, eu construí a minha imobiliária com dinheiro da Reurb, graças a Deus, eu não preciso pagar aluguel, mas eu tenho vários amigos corretores que eles têm as imobiliárias dele
e eles pagam aluguel. Então é um custo muito elevado e a REURB pode ajudar vocês nisso, tá? E se você já trabalha no imobiliário, você não precisa dividir esse dinheiro com a imobiliária. É um trabalho seu, né? Um trabalho por fora que você está fazendo da corretagem. São dois ramos que você está conciliando para trabalhar. E se você souber fazer uma estrutura boa de trabalho, você não precisa largar a corretagem. Você pode continuar com a corretagem e com a REURB, tá? Porque eu gosto da corretagem. Então eu ainda tô aqui, como vocês podem ver, na minha imobiliária trabalhando. Então eu trabalho com os dois, então eu concilio as duas coisas. E eu costumo dizer, gente, que a REURB ela me trouxe clientes, captações, tá? De vendas, de locações. Eu não preciso hoje em dia sair para fazer captações, porque a REURB ela me proporciona isso. Então eu ganho 2, 3 vezes com o mesmo cliente. Às vezes eu ganho ali com a REURB já e ganho ali com a locação daquele cliente. Depois ele decide vender, traz aqui para mim na minha imobiliária para eu vender. A gente vende esse imóvel dele, né? Fora algumas coisas que eles pedem para você fazer umas pesquisas para ele, buscas de cartórios, outros tipos de serviços que eles também acabam pedindo para você fazer. Às vezes eles têm dívida, o imóvel dele está na dívida ativa porque deixou de pagar um IPTU. Isso é um serviço que você vai prestar para ele também, você vai cobrar por isso. Então a REURB ela vai te trazer vários pequenos trabalhos que você pode fazer com esse cliente e ter ganhos à parte, né? Mas agora, gente, está nas mãos de vocês, tá? E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio do dia 22, a gente vai conversar de corretor a especialista em REURB, tá? A minha jornada e visão. E se você gostou desse conteúdo, já curte, me segue. Se ficou com alguma dúvida ou deseja saber algo a mais, deixa aí nos comentários que eu respondo, tá bom, gente? Então até a próxima live. Fique com Deus.